Controle em administração. O controle visa guiar e regular as atividades da empresa a fim de garantir o alcance dos objetivos almejados. Se as coisas ocorressem de acordo com o que foi planejado, não haveria necessidade de controle. Controle existe porque alguma coisa pode sair diferente daquilo que foi planejado. Controle é a função administrativa que consiste em medir, avaliar e corrigir o desempenho ou os resultados para assegurar que os objetivos da empresa sejam alcançados. Plenamente atingido. A tarefa do controle é verificar se tudo está sendo feito em conformidade com o que foi planejado e organizado, de acordo com as ordens dadas, para identificar possíveis erros ou desvios que devem ser corrigidos e evitar sua repetição. O objetivo do controle. O controle visa atender a duas finalidades principais: correção das falhas ou erros existentes. O controle serve para detectar falhas ou erros, seja no planejamento, seja na execução, para apontar as medidas corretivas a fim de saná-los. Prevenção de futuras falhas ou erros. Ao corrigir as falhas ou erros existentes, o controle aponta os meios para evitá-los no futuro. Fase do controle na realidade. Na realidade, todo controle é um processo composto de 4 fases distintas. 1. Estabelecimento dos padrões. É a primeira fase do processo, que estabelece previamente os padrões ou critérios de avaliação e de comparação. Um padrão é uma norma ou critério que serve de base para avaliação ou comparação de alguma coisa. O metro, o litro, o grama são padrões universalmente aceitos. Em gestão de produção GP, um dos maiores cuidados é de se estabelecer padrões para controlar as coisas. O padrão é um ponto de referência para aquilo que será feito. Existem 4 tipos de padrões. Padrões de qualidade, como volume de produção, quantidade de estoque de MP ou produto acabado, PA, número de horas trabalhadas, capacidade de produção, etc. Padrões de qualidade, como controle de qualidade. Controle de qualidade, CQ, de MP recebida, CQ da produção, especificações do produto, etc. Padrões de tempo, como tempo padrão para produzir determinado produto ou serviço, PS. Tempo médio de estoque determinada, MP, etc. Padrões de custo, como custo de produção, custo de venda, custo de estocagem, etc. Segundo, avaliação de desempenho. É a segunda fase do controle, que consiste em avaliar o que está sendo feito por meio da comparação com os padrões previamente estabelecidos. Nessa fase ocorre o acompanhamento e a monitoração daquilo que está sendo executado. Comparação de desempenho com o padrão estabelecido. É a terceira fase do controle, a qual consiste em comparar o desempenho com aquilo que foi previamente estabelecido como padrão de comparação para verificar se há desvio ou variação, isso é, se há falha ou erro em relação ao desempenho padrão desejado. Ação corretiva. É a quarta e última fase do controle, a qual consiste em corrigir o desempenho para adequá-lo ao padrão. Não há ação corretiva a aplicar. O objetivo do controle é indicar quando, onde e quando corrigir para manter o processo de acordo com o que foi previamente estabelecido. O controle é um processo cíclico e repetitivo. É cíclico porque envolve um ciclo composto das 4 fases que acabamos de enumerar. E é repetitivo porque se repete indefinidamente. É à medida que se repete, tende a fazer com as coisas controlar-se, aperfeiçoem e reduzam seu desvio em relação aos padrões previamente estabelecidos. Inicialmente, ao planejamento e controle da produção. Planejamento e controle de produção. Planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais os objetivos a serem atingidos e o que deve ser feito para atingir da melhor maneira possível. Planejamento está voltado para a continuidade da empresa e focalizar o futuro. Sua importância reside nisso. Sem o planejamento, a empresa fica perdida no caos. Assim, partindo da fixação dos objetivos a serem alcançados, o planejamento determina a priori o que se deve fazer, quando fazer, quem deve fazer e de que maneira. Ele é feito na base de um conjunto de planos. Já a tarefa do controle é verificar se tudo está sendo feito com o acordo com o que foi planejado e organizado, conforme as ordens dadas, para identificar os erros ou desvios, a fim de corrigi-los e evitar sua repetição. No caso específico da produção, o PCP planeja o controle das atividades produtivas da empresa. Se a empresa é produtora de bens ou mercadorias, o PCP planeja e controla a produção desses bens ou mercadorias, cuidando das matérias-primas necessárias, da quantidade de mão de obra, das máquinas e dos equipamentos do estoque de produtos acabados disponíveis no tempo e no espaço, para a área de venda efetuar as entregas aos clientes. Se a empresa é produtora de serviço, o PCP planeja e controla a produção desse serviço, cuidando da quantidade de mão de obra necessária, das máquinas e dos equipamentos, dos demais recursos necessários para a oferta do serviço do tempo e do espaço, a fim de atender a demanda dos clientes e usuários.
Partindo dos objetivos da empresa, o PCP planeja e programa a produção e as operações da empresa, bem como as controla adequadamente para tirar o melhor proveito possível em termos de eficiência e eficácia. A finalidade do PCP é aumentar a eficiência e a eficácia do processo produtivo da empresa. Trata-se, portanto, de uma dupla finalidade: atuar sobre o meio de produção com o propósito de aumentar a eficiência e cuidar para que os objetivos de produção sejam plenamente alcançados, a fim de aumentar a eficácia para atender essa dupla finalidade. O PCP tem de planejar a produção e controlar seu desempenho. De um lado, o PCP estabelece antecipadamente o que a empresa deverá produzir e, consequentemente, o que deverá dispor de matéria-primas e materiais, de pessoas, de máquinas e equipamentos, bem como de estoque de produto acabado para suprir as vendas. De outro, o PCP monitora e controla o desempenho da produção em relação ao que foi planejado, corrigindo eventuais desvios ou erros que possam surgir. O PCP atua antes, durante e depois do processo produtivo. Antes, planejando o processo produtivo, programando matérias, máquinas, pessoas e estoque. Durante e depois, controlando o funcionamento do processo produtivo para mantê-lo de acordo com o que foi planejado. Assim, o PCP assegura a obtenção da máxima eficiência e eficácia do processo de produção da empresa. Ao desenvolver suas funções, o PCP mantém uma rede de relações com as demais áreas da empresa. As inter-relações entre o PCP e as demais áreas da empresa se devem ao fato que o PCP procura utilizar racionalmente os recursos empresariais, materiais, humanos, financeiros, etc. Controle da produção CP é a última fase do PCP, que acompanha, avalia e regula as atividades produtivas, para mantê-las dentro do que foi planejado e assegurar que atinja os objetivos pretendidos. Após a elaboração do plano de produção e emitida as ordens deliberadas dos recursos, todas as unidades produtivas e as unidades de assessoria devem funcionar de maneira coordenada para a execução do plano e o alcance dos objetivos. O sistema produtivo deve funcionar integradamente. Para tanto, ele precisa ser controlado a fim de que se assegure que aquilo que foi planejado está sendo executado e que os objetivos pretendidos estão sendo alcançados. Trata-se de garantir a eficiência e a eficácia do sistema. Finalidade do controle da produção como a última fase do PCP. O CP apresenta as seguintes finalidades: avaliar e monitorar continuamente a atividade produtiva da empresa, comparar o programa e o realizado, apontar falhas, erro ou desvio, elaborar relatório para a direção da empresa, informar outras sessões sobre o andamento das atividades produtivas. O CP procura acompanhar e verificar, isso é monitorar o seguinte aspecto crítico do processo produtivo da empresa: previsão de venda e suas possíveis variações, planejamento de capacidade de produção, plano de produção, lista de materiais que compõem os produtos e serviços, planejamento da necessidade de materiais, explosão do PA em partes e componentes, compras, almoxarifado, estoque de MP, estoque de semi-elaborados ou materiais em vias, programação da produção envolvendo aprazamento, roteiro, emissão de ordem, liberação da produção, depósito e estoque de PA.